Pessoal, vamos estudar nesse capítulo de ciência o mundo das plantas. É um mundo bem interessante, bem diversificado, muito importante para a gente, para vocês saberem. Então a gente vai iniciar no livro de ciência na página 36, tá bom? Cada planta em seu lugar. O que você tem para contar? As plantas estão em toda parte. A gente já sabe, né? Que tem planta em toda parte. No caminho para a escola, em vasos, nos jardins, nas casas e na sua alimentação. A existência das plantas é fundamental para a maioria dos seres vivos. Ou seja, sem as plantas, nós não existiríamos. O que você sabe sobre as plantas? As plantas são seres vivos que podem ser encontrados em diversos ambientes. As plantas terrestres podem estar presas ao solo. São as plantas que você vê aí, as plantas naturais que existem aí nos arredores das casas de vocês, ou quando vocês vão passando em alguma estrada. Aquilo ali são plantas terrestres. A jurema, o sabiá, o capim, isso ali tudo são plantas terrestres. Que são presas ao solo. Que é o solo? A terra, o chão. Entendeu? São presas à terra, fixas no chão. As rochas, existem plantas que ficam nas rochas. Existem plantas que ficam sobre outras plantas, que é um exemplo aí dessa figura à direita, que são as bromélias. Essa planta aí, ela está em cima de outra planta. Ela vive em cima de outra planta, uma planta maior, lógico. Existem plantas aquáticas, que são plantas aquáticas, plantas que vivem na água. Algumas delas ficam totalmente mergulhadas na água, outras flutuam sobre ela, ou seja, existem plantas que vivem totalmente mergulhadas na água, lá no fundo dos rios ou no fundo dos mares. E existem plantas que ficam submersas, que é submersa em cima da água, elas vivem apenas em cima da água. Um exemplo, aí do lado tá essa imagem é de uma planta conhecida como Vitória regia, é uma planta bem conhecida na Amazônia. Dependendo de suas características, as plantas podem viver em regiões de altas ou baixas temperaturas e também em lugares onde chove pouco ou chove muito. Ou seja, existem plantas que vivem onde tem muita água, não são plantas aquáticas, mas vivem em lugares que chovem muito, entenderam? Elas são adaptadas para isso. E existem plantas, um exemplo aqui nosso, que vive onde chove pouco. Um exemplo dessa planta aí do lado são os cactos. Cactos, mandacaru. O exemplo mais clássico, mandacaru. São plantas que não precisam de uma quantidade grande de água para sobreviverem. Por quê? Porque elas conseguem armazenar água por todo o corpo dela. Por isso que quando você corta o mandacaru, ele escorre água. O que é isso ali? Isso ali é a água que ele armazena para poder viver em um clima seco, para poder viver em um clima que não vai lhe fornecer água diariamente, entendeu? Então ela armazena a própria água dela. São plantas adaptadas à caatinga, que é a caatinga, é o nosso ambiente, um ambiente seco, entendeu? Que não tem chuvas normalmente diariamente ou semanalmente. É muito difícil chover aqui na caatinga, então no nosso sertão aqui existem plantas adaptadas a viver sem um contínuo período chuvoso, entenderam? Então elas não precisam não precisa aguar elas todo dia, elas não precisam receber água todo dia. Por quê? Porque elas armazenam no corpo dela já a água que ela necessita até poder vir uma chuva futura, novamente. Entenderam? Um exemplo clássico são os cactos, ou seja, mandacaru. Página 37. Quais as semelhanças e diferenças você percebe entre as plantas mostradas
mostrado nas imagens. Aí tem uma ninféia e tem um ipê roxo. Quais as semelhanças e diferenças? Semelhanças, o que é semelhanças? O que é que uma é parecido com a outra? Ou seja, uma tem flor, a outra também tem flor. E uma tem a sua folha, a outra também tem folha. Porém, lógico, é diferente. Por quê? Porque uma é uma planta aquática e a outra é uma planta terrestre. Uma é bem maior que a outra, que aí já são as diferenças. E uma vive em um ambiente totalmente diferente da outra. Ou seja, se você colocar esse ipê roxo, que é o do lado direito, no mesmo lugar que está a do lado esquerdo, ele vai morrer. Por quê? Porque ele não vive em um ambiente aquático. Então, se colocar ele lá, ele vai morrer. E vice-versa, se eu colocar essa do ambiente aquático no lugar que está o ipê roxo, ele também vai morrer. Porque ela é do ambiente aquático. Se colocar ela no ambiente terrestre, ela vai morrer. Entenderam? Coisas que eu quero que vocês compreendam, aprendam e revisem depois. As partes de uma planta. Todas as plantas possuem flores? É uma pergunta que eu lhe faço. Aí vocês vão discutir. Possui ou não? Perguntem à mãe de vocês, perguntem a algum familiar, pesquisem. Quase todas as plantas possuem raízes, caule e folha. Muitas delas produzem flores e frutos. Cada uma dessas partes exerce uma função na manutenção da vida da planta, da qual ela faz parte. Aí embaixo tem uma representação esquemática de uma planta. Folhas. Folhas, todo mundo sabe o que são as folhas, né? As folhinhas verdes. Para que serve a folha de uma planta? Vamos lá. Ela é responsável pela transpiração, respiração e alimentação das plantas. Ou seja, a folha das plantas serve para transpirar, ou seja, liberar água para o ambiente, para respirar, obter oxigênio do meio ambiente para elas e fazer as trocas gasosas com o ambiente, e serve para alimentação, ou seja, através das folhas é que as plantas conseguem produzir o seu próprio alimento. É um processo chamado fotossíntese. Frutos. Responsáveis pela proteção das sementes, os frutos servem para a proteção das sementes, que podem germinar e dar origem a uma nova planta. Ou seja, a planta, o objetivo dela é como o objetivo de qualquer ser vivo. É nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Como é que ela se reproduz? Através das suas sementes. E quem é que vai proteger essas sementes? Os frutos. Por isso que a maioria dos frutos, a semente fica dentro dele. Por quê? Porque é o fruto que vai proteger essa semente para ela poder, germinar. As raízes são responsáveis pela retirada da água e sais minerais do solo para a planta e também para a sua sustentação. Ou seja, para que serve a raiz de uma planta? Para obter água e alguns sais minerais que é necessário para a vida da planta. Ela vai retirar lá do solo, que a raiz vai estar lá dentro do solo. Então, ela vai retirar e incorporar na planta, utilizar como fonte também de alimento. Hidratação. Outra coisa, serve de sustentação. Então, a planta, para ela se manter fixa no solo, ela precisa da sua raiz. Por isso que quanto maior é a planta, mais profunda vai ser a raiz dela. Por quê? Para poder manter ela firme, senão ela iria cair. Entenderam? Então serve de sustentação, a raiz também. Além da obtenção de nutrientes e água, serve de sustentação. As flores, para que servem as flores de uma planta? Responsáveis pela formação do fruto e da semente.
atuam na reprodução das plantas, ou seja, as flores das flores é que desenvolve o fruto e a semente. E ela que é responsável pela reprodução das plantas. Se não existe algumas plantas, se não existissem flores, não conseguiam se reproduzir. Lógico, nem todas as plantas se reproduzem através das flores. Tem outros métodos de reprodução. Aí ainda tem o caule. O caule, ele é responsável pela sustentação da planta, manter ela firme. O caule é o mesmo tronco da planta que vocês conhecem. E por levar água e sais minerais das raízes para outras partes da planta, ou seja, ele é um condutor. Além de uma espécie de planta, além do caule servir para sustentar a planta, ele vai servir também para conduzir os sais minerais e a água, tanto da raiz até as folhas, como das folhas até a raiz, ou seja, processos que as folhas fazem lá que não necessitam mais de alguns nutrientes. Esse nutriente vai descer das folhas através do caule, através de vasos específicos da planta, vai descer pelo caule, vai para a raiz e vai ser liberado no ambiente. E a água e os sais minerais que são retirados do ambiente, que é necessário para a vida da planta, são retirados pelas raízes e conduzidas pelo caule até as folhas, os frutos e as flores. 38. Raiz. Deixa eu dar agora cada um. Raiz. A raiz geralmente tem a função de prender a planta ao solo. Retirar a água e sais minerais da terra e transportá-lo até o caule. As raízes podem ser muito diferentes de acordo com o tipo e o tamanho das plantas e o local no qual ela vive. Algumas raízes são utilizadas na alimentação, na fabricação de remédios e de perfumes. Vejam aí essa imagem abaixo, né? Alguns tipos de figueira têm raízes tão resistentes que pontes naturais são construídas com elas para se atravessar riachos em certas localidades da Índia. Então, isso aí tudo que está espalhado são raízes dessa planta. Só que não são raízes internas, são raízes externas, que elas ficam acima do solo. Normalmente as raízes ficam abaixo do solo e essas aí estão acima. O caule. O caule sustenta as folhas, as flores e os frutos, e as sementes, e distribui a água e outros nutrientes absorvidos pelas raízes para todas as partes da planta. Então ele sustenta tudo que a carga total que tem em cima. Quem sustenta é o caule. Que é a carga total? Todas as folhas, todos os galhos, todas as frutas, todas as sementes e todas as flores, já falei. Também há vários tipos de caule, dos mais finos aos mais grossos, desenvolvidos dentro do solo ou em sua superfície. Os tubérculos, como a batata inglesa. Ou seja, pessoal, para quem não sabe, a batata inglesa, ela é um caule. Ela é um caule daquela planta. A batata inglesa é um caule. Não é um tronco. Entenderam por quê? Porque existem vários tipos de caule. E a batata inglesa é um caule diferenciado. Entendeu? Então, a batata que você come, a batata inglesa que você come na sua alimentação, ela é um caule de uma planta. Ah, mas não era uma raiz? Porque ela fica dentro do chão? Não. Ele é um caule. Mesmo ficando dentro do chão, ele continua sendo um caule. O que é a raiz? A batata doce. A batata doce é um tipo de raiz. Só que é uma raiz raiz com uma espécie de tubérculo. Os tubérculos com a batata inglesa são caules subterrâneos, muito grossos e contêm substâncias nutritivas. Por isso que a gente come a batata inglesa. A roseira é uma
planta de caule fino que fica fora do solo. Pode ser utilizado para decoração. Isso aqui também é uma planta de caule fino. Preste atenção. As flores e aqui é a espécie de caule dela. Entenderam? Não é necessariamente o caule vai ser um tronco enorme. Não. Pode ser um caulezinho fino, pode ser um tronco enorme e pode ser apenas uma batata. Ou seja, a batata inglesa. A batata inglesa é um tipo de caule. Eu já falei. Só que é um caule subterrâneo. Que é subterrâneo? Que fica dentro do chão. A folha. As folhas são os órgãos responsáveis pela captação da luz solar, que a maioria das plantas utilizam para produzir seu alimento. Também por meio das folhas, as plantas eliminam água e respiram. O formato das folhas podem variar muito de uma planta para outra, dependendo das condições do ambiente e no qual ela vive. O ser humano utiliza muitas folhas em sua alimentação. Plantas de locais úmidos geralmente possuem folhas largas, como por exemplo as folhas da bananeira. A bananeira, pessoal, ela precisa de muita água para poder se desenvolver. Então, normalmente ela dá em locais úmidos, por isso que elas são plantadas em sítios onde elas são aguadas constantemente. Elas precisam de muita água, muito mais que as outras plantas. E como elas são de lugares que são úmidos, elas não precisam ter folhas pequenas, elas têm folhas grandes, porque elas não se preocupam com a transpiração. Elas não se preocupam em perder água para o ambiente. Por quê? Porque elas não são adaptadas a clima seco. Elas são adaptadas a viver com muita água e um clima úmido. Alface é uma planta comestível, é uma folha comestível. Cebolinha é uma planta comestível. Rúcula, escarola, couve e salsinha são exemplos de folha utilizado na nossa alimentação. Ou seja, o cheiro verde são folhas utilizadas na nossa alimentação. Na página 41, flor. As flores são os órgãos reprodutores das plantas. Ou seja, assim como os seres humanos possuem órgão reprodutor, as plantas também possuem órgãos reprodutores. E vão ser o que? As flores. É das flores que se formam os frutos. Nos frutos estão as sementes, as quais darão origem a novas plantas. As flores estão presentes. Nos frutos estarão as sementes, na qual dão origem a novas plantas. As flores estão presentes em nossa alimentação e na fabricação de perfumes, remédios e diversos outros produtos. O brócolis e a alcachofra são exemplos de flores que podem fazer parte da nossa refeição. Acredito que ninguém aqui come brócolis, mas já deve ter ouvido ou visto em algum desenho que a mãe ou o pai da criança fez ela comer brócolis. Brócolis é uma flor e é uma flor comestível que várias pessoas utilizam na alimentação. A gente aqui não tem muito costume, mas várias pessoas comem brócolis. O fruto protege a semente. Que é a semente? A semente é o que vai germinar para poder gerar outra planta. Um exemplo de semente, a manga. O caroço da manga. O caroço da manga é uma semente. E ele está protegido pela a espécie de carne da manga. O fruto protege as sementes, que poderão dar origem a novas plantas. Cada tipo de fruto tem um aspecto próprio. Pode ser redondo, oval ou em forma de vagem, por exemplo. Em forma de vagem, o feijão. Feijão é um tipo de fruto, só que é um tipo de fruto seco, então ele vem em forma de vagem. Além de poderem ser comidos ao natural, os frutos podem se transformar em deliciosos sucos e geleias.
Muitos frutos que conhecemos são adocicados, como a goiaba, o mamão, a pera e a maçã. São chamados de frutas. Existem também frutos, que podem ser preparados com sal e outros temperos. A acerola é uma fruta rica em vitamina C. A vagem e o tomate são frutos que, em geral, são usados em pratos salgados. Bem, pessoal, diante disso tudo, a gente vai partir para a atividade. Quem não entendeu, volta o vídeo novamente, pede para algum dos seus familiares dar uma explicadinha melhor, ou então me contate no WhatsApp e pode fazer perguntas que eu vou respondendo o que você não entendeu, tá bom?